Graça e paz, meu irmão. Boa noite. Hoje, dando continuidade... Eita! O microfone é sempre uma caixinha de surpresa. Hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nossa primeira parte, nosso primeiro episódio, nós falamos sobre o chamado de Deus para a igreja em relação à santidade. Na semana passada, nós falamos sobre a tristeza de uma igreja dividida. E hoje, dando continuidade, nós vamos ler dos versículos 18 a 31 sobre o tema A Loucura da Pregação. Então eu peço para que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 18 a 31. Tema da mensagem, a loucura da pregação. Diz assim a palavra do Senhor: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Que a loucura da pregação, Senhor, seja o principal motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Usa-me, Senhor, na ministração da Tua palavra, e que nós possamos sair daqui entendendo que para o mundo a pregação do Evangelho é loucura, mas para nós é o Teu poder sendo manifestado nesse lugar. É o que eu te oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje então a gente vai encerrar o primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja de Corinto. Mas antes de entrar na exposição desse texto, a gente vai aqui relembrar o que nós falamos nos 2 episódios anteriores de uma forma bem resumida. Lá no primeiro episódio, quando nós estudamos sobre o versículo 1 até o versículo 3, nós vemos Deus chamando a igreja a uma vida de santidade, aonde Deus tinha uma perspectiva em relação à igreja, e Ele convida então essa igreja a viver uma vida de santidade. Depois nós vimos já não a perspectiva de Deus sobre a igreja, mas do homem para a igreja. E nós vimos que a primeira impressão que Paulo tem foi bem ruim, porque a igreja estava se dividindo, cultuando a personalidades. A igreja estava passando por um problema de divisão. E Paulo então trata de forma severa, combatendo a idolatria e também o culto a personalidades. E hoje a gente vai encerrar então o capítulo 1, nesse terceiro episódio, falando sobre a loucura da pregação. Paulo vai nos ensinar a contrastar o mundo da maneira como ele enxerga a cruz,
fazendo um contraste a como nós, como igreja, precisamos enxergar a cruz. Paulo vai nos ensinar como e por que Deus usa pessoas improváveis. Eu costumo sempre dizer, meu irmão, que muitas pessoas às vezes não se sentem capazes de fazer a obra de Deus. Mas hoje, enquanto eu revisava esse sermão, eu entendi que às vezes, por mais que a gente ache que a gente não é nada, Deus tem a capacidade de nos usar. Não porque a gente é bom, mas porque mesmo em meio a tanta improbabilidade, Deus é capaz de usar cada um de nós para que o nome dele seja glorificado. E é isso que Paulo vai nos ensinar aqui, que eu e você como igreja somos chamados a glorificar a Deus. E aí eu quero de uma forma bem detalhada, iniciando lá no versículo 18, trazer alguns ensinamentos que Paulo escreveu e que perdura até hoje, para que a gente possa entender o que é essa loucura da pregação. Paulo primeiro vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 19, ele diz assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aí ele faz alguns questionamentos no versículo 20. Ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Vamos então entender o que Paulo está fazendo aqui, começando lá no versículo 18. O que me chama a atenção logo no início dessa mensagem é que Paulo está contrastando duas possíveis reações da humanidade quando recebe a mensagem da cruz. Entenda uma coisa: quando você prega o evangelho, meu irmão, só tem duas reações. Para alguns que estão perdidos, isso que a gente está fazendo aqui é loucura. Mas para nós que estamos aqui como igreja e cremos na palavra de Deus, isso representa o poder transformador de Deus na minha e na tua vida. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: vai ter gente que vai crer no que é pregado, mas vai ter gente que vai achar que nós somos loucos, porque a gente sai de casa toda quarta-feira e domingo para estar aqui prestando culto a alguém que na mentalidade deles não existe. Então para alguns a mensagem da cruz é loucura, mas para mim e para você é o poder transformador de Deus. É interessante, irmãos, a gente ver que Paulo ele também fala que aqueles que foram chamados para transformação, ou seja, chamados para a salvação, vai entender que a cruz não é humilhação, mas a cruz é aquilo que nos leva à vida eterna. E o que eu acho interessante aqui é que quando eu olho Isaías 53, versículo 3, vai falar que Jesus, o Messias, ele viria como alguém rejeitado e desprezado. Só que a gente para pensar que muitas vezes é essa fraqueza, é essa humilhação, é todo o escárnio que Jesus passou, que nos faz ser uma fonte de poder e redenção. Meu irmão, não se envergonhe do que Jesus passou, porque foi exatamente o que ele passou que nos faz crer que existe vida depois da sepultura. Tem muita gente que acha que depois do sepultamento acabou, mas a gente entende que a humilhação que Jesus passou é que vai fazer a gente fechar os olhos aqui e acordar na glória. É por isso que você precisa crer que a humilhação que ele passou, por mais que os outros achem que é loucura, para nós é salvação. É por isso que Paulo explica de uma forma muito clara ali, e você precisa guardar isso: o centro do evangelho não é o teu bem-estar. Meu irmão, o centro do evangelho não são os teus bens materiais. O centro do evangelho não é o teu sucesso pessoal. Você precisa sair daqui entendendo que o centro do evangelho é a cruz de Cristo. Você não vem para cá, meu irmão, buscando riqueza. Você não vem para cá buscando status social. Você vem aqui porque você está sendo aperfeiçoado para viver com Cristo para sempre. O que você passa aqui, meu irmão, é simplesmente passageiro. Então o centro do evangelho não é você.
O centro do evangelho é a cruz. E essa cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus. Aí ele vai para o versículo 19. E no versículo 19, Paulo vai citar Isaías 29:14, para mostrar para mim e para você que a sabedoria de Deus derruba a sabedoria humana. Em outras palavras, meu irmão, você pode ser cheio de diploma, você pode ter feito vários cursos na tua vida, mas isso é fútil comparado à sabedoria de Deus. Você pode ser inteligentíssimo, mas ainda assim não se compara à sabedoria do Senhor. E por mais que você ache que é absurdo você conseguir fazer essa comparação, eu garanto para você que isso é muito simples. É só você olhar o que Deus fez e o que Deus continua fazendo. Basta você olhar, meu irmão, os testemunhos e as várias formas de Deus agir. Às vezes Deus age de forma simples, às vezes Deus age de formas absurdas, de maneiras inimagináveis. E isso me garante claramente que o meu conhecimento da pessoa de Deus é muito limitado. Isso garante para mim e para você, meu irmão, que às vezes as formas de Deus agir vai além das nossas expectativas. Às vezes você acha que Deus vai fazer de uma forma, Ele vai fazer de outra. Às vezes você acha que Ele vai fazer algo extraordinário e Ele age de forma simples. Para mostrar para mim e para você, meu irmão, que você pode ser inteligentíssimo, mas nada se compara à sabedoria de Deus. E o que eu acho interessante é que muitas vezes Ele escolhe os improváveis para revelar o seu poder. E Paulo aqui, ele fala da cruz como um exemplo disso. Porque eu não sei se você parou para perceber, meu querido, a cruz, ela contraria todas as expectativas humanas de poder de salvação. E o que a gente então aprende com isso? Para, por favor, de confiar na tua compreensão e começa a confiar nos planos de Deus. Aí agora Paulo então vai desafiar a sabedoria dos homens. É quando ele faz os questionamentos no versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo aqui está questionando, cadê os super inteligentes? Mas de tudo isso, o que me chama a atenção é o final. A última pergunta, irmãos. Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Aí tu me pergunta, como assim? Como que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Como é que a gente explica isso? Sabe como a gente entende isso, meu irmão? Porque Deus, Ele torna a sabedoria do mundo louca ao usar uma cruz. A loucura do mundo é exposta por Deus a partir do momento que Ele usa simplesmente uma cruz. Sabe por quê? Porque a cruz, aos olhos do sábio, é símbolo de humilhação e de fraqueza. Só, meu irmão, que para Deus, a cruz é o símbolo da salvação da humanidade. Então, por mais que o mundo ridicularize a cruz e ache que ela é loucura, Deus tinha uma intenção de usar a cruz para isso mesmo. Para que quem não cresce, ridicularizasse ela. Mas para mim e para você que estamos aqui, entendemos que a cruz é sinal de salvação. É por isso que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Em outras palavras, meu irmão, quer ser sábio? Conheça Cristo. Quer ser sábio? Começa a seguir Jesus Cristo. Enquanto o mundo está valorizando o conhecimento, você precisa reconhecer a cruz de Cristo. É aí que você vai se tornar sábio. Aí Paulo agora vai do versículo 21 a 25, nos mostrar outra realidade. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, prestem atenção, que coisa linda!
Meu querido, Paulo agora vai explicar de uma maneira incrível como Deus decidiu ser conhecido. Olha comigo o versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você conseguiu entender, meu irmão? O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus não escolheu a sabedoria para ser conhecido, não. Deus escolheu a pregação do Evangelho para que ele fosse conhecido. Eu não sei se tu conseguiu perceber isso, meu irmão. Só que essa pregação aqui, para o mundo, é loucura. Mas é ela que vai nos levar à salvação, meu irmão. A salvação da tua alma, ela vem por um meio que para o mundo é loucura. E que meio é esse? A pregação do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo, meu irmão. Então, por mais que o mundo não creia, e por mais que muitas vezes você não entenda os propósitos de Deus, entenda uma coisa, mesmo que algumas coisas não façam sentido para você, continue confiando no poder de Deus. Por mais que a forma dele não seja tão agradável assim de agir na tua vida, continue confiando na sabedoria de Deus. Aí no versículo 22 e 23, e eu acho isso maravilhoso, ele diz, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo agora vai nos mostrar dois grupos, lá no versículo 22. Primeiro grupo, o grupo dos judeus. E o que ele diz? Que os judeus pedem o quê? Sinais. Aí você para e pensa, como assim? Você lembra do ministério de Jesus? Você lembra várias vezes que os judeus andavam atrás dele buscando o quê? Sinais. Buscando o quê? Milagres. É só você ver, meu irmão, a narrativa do Evangelho de Jesus. O tempo todo o povo ia atrás dele, Dário, procurando milagres. Só que os milagres de Jesus, meu irmão, não foi feito para agradar pessoas. A ênfase de Jesus nunca foi os milagres. Mas aí você para e pensa, por que então, segundo Paulo, Jesus na cruz era escândalo para os judeus? Porque na cabeça do judeu, meu irmão, o Messias que havia de vir era alguém revolucionário. Era alguém que ia virar um Joe Rambo e ia destruir Roma. Só que Jesus vem e faz tudo o contrário. O Messias que veio para morrer e sofrer numa cruz. Só que até hoje, infelizmente, tem gente que continua pensando igual judeu no meio da igreja. Gente que está dentro da igreja, meu irmão, achando que Jesus foi para a cruz para dar um carro para ela. Achando que Jesus foi para a cruz para te dar uma casa, e não foi isso. Gente que está achando que Cristo foi para a cruz, meu irmão, para te dar uma vida de bem-estar. Guarda uma coisa, Cristo foi para a cruz para te dar vida eterna. Ele não foi para te dar bem material, meu irmão. A cruz é instrumento de salvação. Não viva como judeu, caçando sinais. Não vem para a igreja atrás de milagre. Se não acontecer nada, meu irmão, guarda no teu coração, isso aqui volta para o pó. Mas a tua alma vai para onde? Se você vier para a igreja com a motivação errada. A cruz, meu irmão, é símbolo de salvação. E salvação não é terrena. É algo celestial, é algo que foge das nossas visões limitadas. Aí vem o grupo dos gregos, que era aquele grupo que acreditava que a cruz era tolice. Porque a ênfase dos gregos era buscar o quê? Sabedoria. E naquele tempo era o tempo áureo dos gregos. Que era o que? Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão, não adianta nada você ter iluminação intelectual se você não tiver iluminação espiritual. Você pode ter muita sabedoria e não ter intimidade com Jesus. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não viver nada do que você lê. Intelecto não significa intimidade. E é isso que os gregos estavam fazendo. Ao ponto do conhecimento que eles tinham das coisas impedir que eles tivessem conhecimento de Deus. Então não sei se você percebeu, mas tanto um grupo quanto o outro buscava a verdade, cada um da sua maneira. Um caça através de sinais, o outro através de sabedoria. Mas os dois estavam perdidos em relação à revelação da pessoa de Deus. O que a gente aprende então com isso, meu irmão? A revelação não está no que você conhece. A revelação não está no milagre que Deus pode operar na tua vida. A revelação está na cruz.
Não adianta diploma, meu irmão. Não adianta você estar internado e depois receber alta. Não é isso que revela a totalidade de Deus. O que revela a totalidade de Deus é a crucificação de Jesus. Aí agora, ele prova essa incompreensão lá no versículo 23. Ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Aí então você pensa, um grupo está buscando milagre, o outro está buscando sabedoria. Aí ele fala, mas a gente como igreja não está buscando milagre e nem sabedoria. A gente está pregando a Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado é o quê? É escândalo para o judeu e loucura para o gentio. Por quê? Porque para o judeu, Jesus era um Joe Rambo, era um Chuck Norris, que ia acabar com tudo e morreu na cruz. Já para o gentio, era absurda a ideia de que Deus se humilharia até a morte numa cruz. Então para pensar, meu irmão, que até hoje, infelizmente, o evangelho ainda é loucura para alguns. A cruz continua sendo um escândalo para esse povo aí fora, mas para a gente ela continua sendo a revelação do amor de Deus. É por isso que a gente tem que falar dessa cruz. É por isso que a gente tem que falar de Jesus. Não importa o que os outros digam, meu irmão, abraça essa loucura, porque é essa loucura que vai te levar à vida eterna, meu irmão. Essa loucura que vai fazer você experimentar todos os dias a tua salvação em Cristo Jesus. Seja louco por Cristo. Esquece esse mundo, meu irmão. E ele vai continuar agora, versículo 24 e 25. E eu acho isso maravilhoso. Mas para os que foram chamados, preste atenção, primeiro ele está falando de um grupo que não crê. Agora ele vai falar de judeus e gregos que foram chamados. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que Paulo está nos ensinando aqui? Primeiro, o judeu que foi chamado não vai para a igreja atrás de milagre. A gente não é judeu, mas nós somos cristãos. E se você é cristão e foi chamado, meu irmão, você não vem para cá atrás de milagre, não. Porque assim como aqueles judeus que buscavam sinais, tinha um grupo que se converteu e entendeu que Jesus é o milagre. Porque ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós como igreja precisamos crer nisso. Você não vem para cá atrás de milagre, meu irmão, porque você entende que Jesus é um milagre. Segundo, os gregos que foram chamados não buscavam sabedoria. Primeiro ele fala de um grupo de gregos que buscavam sabedoria. Agora ele fala que aqueles que foram chamados não estavam esquentando a cabeça para a sabedoria. O que a gente aprende com esses dois grupos que foram chamados? Não importa milagre, não importa sabedoria. A mensagem do evangelho sempre vai apontar para a cruz de Cristo. Sempre, meu irmão. Cristo crucificado é o poder de Deus. Então não é o milagre, não é a tua sabedoria. Sempre que você prega o evangelho, ele precisa apontar para a cruz de Cristo. Só que tem outra coisa que eu acho interessante no versículo 25. Ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O que Paulo está fazendo aqui? Revelando claramente um contraste que revela o quanto Deus é superior a mim e a você. Porque, meu irmão, entenda uma coisa, tem muita coisa que para a gente parece loucura, mas para Deus é sabedoria. Tem muita coisa que para a gente parece fraqueza, mas para Deus é força. Está muito claro o que Paulo está falando ali, meu irmão. Deus se revela de maneiras inesperadas. Deus se revela no fraco. E a gente está achando que ele não pode fazer isso. Que ele tem que se revelar em alguém que é forte. Deus se revela em meio à loucura. E a gente acha que ele tem que usar alguém intelectual para se revelar. É isso que Paulo está dizendo. Deus tem suas formas inesperadas de se revelar. E o que cabe a mim e a você? Confiar nos planos dele. Entender que por mais louco que seja a situação, ele está no controle. É você parar de depositar as tuas esperanças em como Deus tem que agir. Ele vai fazer do jeito dele, meu irmão. E às vezes tu vai se surpreender. Tu vai achar que ele não está nem envolvido no negócio, de tão louco que é a situação.
Mas é assim que ele faz. Então, mesmo que o caminho pareça não ter lógica, continue confiando nos planos de Deus. Entenda isso, meu irmão. E agora ele vai finalizar, mostrando que a igreja foi chamada por Deus para que pudesse glorificar a Deus. Só que ele faz isso acabando com um problema muito triste que estava acontecendo. Crente soberbo. Paulo agora vai finalizar mostrando que esse sentimento de arrogância e soberba era algo extremamente normal dentro da igreja de Corinto. E nós vimos o que o orgulho ocasionou. Uma divisão, onde cada um preferia um líder. Mas lê comigo, por favor, versículo 26 a 29, e olha quantas lições maravilhosas Paulo nos ensina. Primeiro, versículo 26. Lê comigo, por favor, todos juntos. 1, 2, 3. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Que coisa maravilhosa. Duas lições que a gente aprende aqui, meu irmão. Primeiro, quando ele fala, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O que Paulo está nos ensinando aqui, meu querido? Preste atenção no chamado de Deus para a tua vida. Reparai, pois, na vossa vocação. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão, é que você precisa ter convicção daquilo que Deus te chamou. Você precisa ter convicção da tua vocação. Em outras palavras, meu irmão, você tem que estar onde Deus deseja e não aonde você quer. Entenda uma coisa, meu querido, aceita essa verdade. Se Deus não te chamou para pregar, não pregue. Se Deus não te chamou para cantar, não cante. Se Deus não te chamou para tocar, meu irmão, não toque. Entenda uma coisa, meu irmão, você não tem que estar aqui fazendo as coisas por satisfação pessoal. Reparar a tua vocação é entender que Deus não te chamou para algo e você é teimoso. Entenda, meu irmão, você tem um dom. Não force a barra naquilo que Deus não te chamou. Começa a reparar na tua vocação. Aí você vai parar de fazer as coisas por satisfação pessoal e vai começar a fazer por convicção de chamado. Segundo, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Que coisa linda! Deus escolhe gente comum para refletir resultados sobrenaturais. Olha que coisa linda, meu irmão! Deus não está chamando gente rica. Deus não está chamando os mais influentes. Deus não está chamando os mais inteligentes. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus não depende do teu status social. Deus não depende do teu diploma. Deus quer te usar do jeitinho que você é. Iletrado, doutorado, preto, branco, homem, mulher, não interessa, meu irmão, quanto você tem na conta. Não importa, meu irmão, Deus quer te usar do teu jeito. É só você ter um coração humilde, um coração quebrantado e contrito. Tinha um monte de gente lá, de berço nobre, se achando poderoso, sábio segundo a carne, e Deus não está nem aí para isso. Ele quer usar pessoas simples para fazer o sobrenatural cair sobre esse lugar, para a gente ver uma comunidade avivada. Você não precisa de muita coisa não, meu irmão. Você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter diploma, você só precisa do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. É por isso que Deus usa os improváveis. É você entender, meu irmão, que você só depende da graça. E se a graça é dele, é ele que dá. E aí a gente vai para um outro ponto. Se é Deus que te deu a graça, não se sinta orgulhoso daquilo que você está fazendo, não. Tem gente que começa a trabalhar bem, se empolga e acha que é a última Coca-Cola do deserto. Cuidado. O mérito não é meu. O mérito não é seu. Tudo é feito para a glória de Deus. Tudo, meu irmão. É você entender que você só está aqui porque a graça de Deus te alcançou. O dom que Ele te deu não é porque você é bom. O dom que Ele te deu não foi você que conquistou. E aonde isso fica provado? Versículos 27 e 28. Lê comigo, por favor. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Versículo 28.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada os que são. Presta atenção. Deus escolheu as coisas loucas, fracas, humildes e desprezadas. Por que Deus fez isso? Pura e simplesmente para quebrar o orgulho do homem. Meu irmão, entenda uma coisa. Se Deus tiver que reverter os valores humanos para que o nome dele seja glorificado, ele vai fazer. Porque enquanto o mundo acha que os sábios precisam ser exaltados, Deus está usando as coisas loucas. Meu irmão, enquanto o mundo valoriza quem se acha forte, Deus está usando as coisas fracas. Enquanto o mundo está ovacionando quem tem berço de ouro, Deus está usando as coisas humildes. Enquanto o mundo está andando com quem tem reconhecimento social, Deus está usando os desprezados. E por que, meu irmão, que Deus faz isso? Porque tudo aquilo que o mundo valoriza não tem valor nenhum para Deus. É simplesmente isso. É por isso que Deus escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. É por isso que Ele te escolheu, para reduzir aqueles que se acham a nada. É por isso que você é um instrumento poderosíssimo na mão de Deus. Porque talvez, meu irmão, você não tenha muito intelecto. Talvez você não seja um grande influenciador. Talvez você não tenha muito dinheiro, mas Deus te escolheu. Deus te chamou para fazer a diferença. Você é um improvável de Deus. Eu sou um improvável de Deus. Mas são esses que Ele escolheu para esse tempo. Então o que a gente tem que fazer, meu irmão? A diferença. Glorificar o nome dEle. Exaltar o nome dEle. Porque esse é o intuito. Isso está muito claro no versículo 29. Olha o que Paulo diz. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por quê? Porque quando você faz a obra, você faz para glorificar a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é você entender, meu irmão, que Ele escolhe tudo aquilo que o mundo despreza. Justamente para que a gente não se vanglorie nas nossas conquistas. Para que você entenda que toda a glória pertence a Ele. Então tudo que a gente faz aqui, meu irmão, cantar, dançar, pregar, distribuir cestas básicas, não interessa. Tudo é para a glória de Deus. Nada para a minha glória, nada para a sua glória. É só Ele que precisa ser glorificado aqui, porque tudo que a gente recebe e tudo que a gente é, vem dEle. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito. E aí quando a gente entende isso, e eu caminho para o fim, a gente vai entender o que a gente tem por herança. Versículo 30 e 31. Mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu finalizo dizendo então, uma coisa muito clara aqui. Paulo afirmando que Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. E o que eu acho incrível aqui é que ele está justamente combatendo aquela idolatria que nós vimos na pregação passada. Aqui ele está combatendo a idolatria a ele, a Apolo e Pedro. Ele está mostrando aqui que a salvação é pela graça de Jesus. Ele está mostrando aqui que é por isso que a gente não pode se vangloriar das nossas lideranças. Que tudo que eu e você temos de espiritualidade e salvação não vem do pastor, não vem do diácono, vem de Cristo. Aí ele vai mostrar uma coisa incrível aqui agora, Isa. 4 verdades em relação à pessoa de Jesus, a mim e a você. Primeiro, ele fala que Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus e também a nossa sabedoria. Lá no versículo 30. Então, quando ele diz que ele é sabedoria, o que ele está dizendo? Você só vai enxergar o sentido da vida quando você começar a olhar para o mundo através das lentes de Jesus. Isso é sabedoria. Segundo, Rose, Jesus é a nossa justiça. O que ele está dizendo? Que através do momento que Jesus é a nossa justiça, Ele restaura a tua relação com Deus. Por isso Ele é a nossa justiça. Não só isso,
mas você também, através do momento que Jesus é justiça, é justificada. Justificada e livre de toda a culpa diante de Deus. Terceiro, Jesus, é a nossa santificação, porque é através de Jesus que eu e você somos separados. Separados para fazer a obra, para servir a Deus e servir aos nossos irmãos. Mas não só isso, também chamados a andar num caminho de santidade, vivendo em novidade de vida todos os dias. E por último, Jesus é a nossa redenção. Por que a nossa redenção, irmãos? Porque Ele foi para a cruz, não para nos dar algo terreno, mas para nos dar a vida eterna. Ele pagou um alto preço para que eu e você fôssemos salvos. E é esse mesmo que volta para nos buscar. O mesmo que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, agora Ele volta para buscar a sua igreja, para nós reinarmos com Ele para todo o sempre. Agora, o que eu acho mais interessante ainda, é que tirando a sabedoria, tanto a justiça quanto a santificação e a redenção, trata da nossa salvação em 3 tempos diferentes, Anderson. Se a gente parar para olhar, a justiça vai revelar que nós fomos salvos no passado. Porque Jesus, sendo a nossa justiça, nos justificou. Quando eu olho para a santificação, ela revela que a gente é salvo no presente. Porque a gente anda através do caminho de santidade. E quando eu olho para a redenção, ela me mostra que nós seremos salvos no futuro. Porque um dia, esse corpo vai ser redimido, não só da presença do pecado, mas também do pecado sobre nós. Em outras palavras, meu irmão, por que tudo isso vai ocorrer? Versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Paulo está citando aqui Jeremias 9, 24, para reforçar que se você quer se gloriar, se glorie em Deus. É simplesmente isso. Toda a glória, meu irmão, está em Deus, que nos deu tudo por meio de Jesus. Então, como igreja de Jesus, a gente não pode dar espaço nesse lugar para projeção pessoal, muito menos para vaidade, porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. Por isso é que a pregação do Evangelho é loucura para esse povo que está lá fora, mas para a gente, ela continua nos transformando dia após dia, para que estejamos prontos para a volta do nosso Salvador. Amém? Vocês entenderam, meus irmãos? O que é a loucura da pregação? Para esse povo aí fora, tudo isso aqui é em vão. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe o que nos espera. Então se mantém firme, meu querido. Não desiste, não. Eu sei que tem altos e baixos, mas vamos continuar nessa pegada. Recebendo a palavra, colocando em prática. Porque é isso que Deus já quer de você. É isso que Deus já quer de mim. Deixa o povo achar que a gente é louco. Deixa o povo achar que é maluquice. A gente com a nossa bandinha lá fora fazendo evangelismo. Deixa o povo achar que a gente é louco. Porque a gente prega nas praças. Não interessa, meu irmão. Isso é obra daquele que tem fé. Porque se você tem fé, você tem que ter obra. Então não esquenta não. Seja louco por Jesus. Entenda que nada disso é em vão. Que Deus te abençoe, meu irmão.